Tá, esse vídeo ele é levemente ambicioso, porque o plano dele é fazer o maior vídeo de pickups da história da humanidade. Eu não sei se eu tô exagerando, mas deve ter tipo uns 30, 40 quadrinhos aqui. Eu li todos nesses últimos dias aí de recesso no Dois Quadrinhos, e a ideia é comentar cada um deles. E assim, como é muito quadrinho, os comentários vão ser um pouco mais rápidos do que o normal dos vídeos de pickups. Fala, gato, o que tu precisa? Foi esse aí, tu quer aparecer também? Aí, ó. Essa aí, é muito gibi ou não é? Tchau, gato. Vai lá. Ah, só pra constar. Aqui eu vou comentar também grande parte dos quadrinhos da Comic Con Experience. Tem muito quadrinho ainda que vão ficar pro próximo vídeo de pickups, mas eu consegui ler boa parte. E aí o link pra tu encontrar essa galera, sabe, os autores, ou onde comprar alguns dos quadrinhos, vão estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Valeu por clicar. Ah, eu vou começar com um mangá que eu li o volume 1, que é o Jagan, que é esse mangá aqui, que, vamos ser bem sintético, foi uma das minhas grandes decepções de 2019, porque eu achei muito cópia de um outro mangá muito bom, que é o Parasite. Sério, é que assim, uma coisa é ser algo inspirado e levemente parecido, mas isso aqui tá muito chupado do outro mangá, sabe? E eu achei, sinceramente, eu achei meio sem graça, assim. Na verdade, pra mim, piorou um pouco, porque não tem a questão existencial que tem por trás do Parasite, sobre o significado da raça humana. Então o Jagan é tipo uma decepção pra mim de 2019. Tá, mas um gibizinho que eu gostei muito de ler foi o Homem-Aranha... peraí, essa aí. Gato, vem pra cá. Tá, mas um gibizinho que eu adorei ler foi o Homem-Aranha Noir, que é um quadrinho que eu consegui na Comic Hunter, assim, por sorte o Celso ainda tinha um, aí eu peguei lá na loja. E cara, que absurdo! O legal dele é como ele reimagina o Peter Parker e ele recontextualiza tudo. Eu adoro essas brincadeiras, sabe? Tem outro, até deixa eu pegar um outro quadrinho que eu ia comentar depois, vou comentar agora. O Batman que Ri também, eu gostei bastante esse mês, no caso a edição número 2, porque tem uma parte desenhada pelo Eduardo Risso que reconta a história do Batman numa versão onde o Bruce acabou... leve spoiler, o Bruce, aqui nessa edição, ele acaba pegando a arma do crime que mata, do cara que mata os pais dele, e mata o cara, né, se vinga ali no ato mesmo, porque o cara tropeça, derruba a arma, ele consegue atirar. E aí a gente vai ter um Batman que aposta no uso de armas para resolver os problemas. Então, eu adorei esses dois quadrinhos justamente porque eles são versões diferentes de personagens que eu gosto muito. Ontem eu dei uma lida no Shambara, que é um novo quadrinho da Panini, da Bonelli. Acho que tu deve saber que eles estão publicando vários quadrinhos da Bonelli e tudo, e os dois que eles lançaram são muito bons, que é o Mr. No e o Deadwood Dick. E esse Shambara é legal, sabe? Tipo, é uma boa história de samurai. Pra quem lê mangás, tipo Lobo Solitário, Vagabond ou o Blade, a Lâmina do Imortal, não é tão legal assim, porque, tipo, as lutas, na verdade, eu achei que as lutas ficaram devendo. Mas o desenho é muito bom e a história é bem legal, sabe? Valeu a pena. Não é um mangá, não é um quadrinho nota 10, mas dá pra dizer que é legal, assim, foi uma boa leitura. Não tem muito o que falar da sinopse, assim, cara, vingança, samurai. Tem um aprendiz que acaba tendo a incumbência de encontrar o mestre dele, porque o governo exige isso do aprendiz. E aí ele vai nessa jornada atrás do cara, e muito sangue pelo caminho. Também saiu o Batman 33 da Panini, que tem os Nightmares, que é um arco que foi bem polêmico quando saiu lá fora do Batman, porque é basicamente... acho que eu vou estragar o sentido se tu ainda não leu, mas foi muito criticado quando saiu lá fora, sabe? Porque parece um pouco enrolação do Tom King. Mas essa edição, com desenhos do Mitch Gerads, que tem o Professor Porco, cara, que narrativa absurda. Eu também li o Homem-Aranha Miles Morales, do Saladin Ahmed, que é um novo escritor do personagem pós-Bendis, que é esse encadernado aqui, volume único da Panini. Eu achei divertido, sabe? Não lembro muito bem da trama, enfim, faz algum tempo que eu li, mas foi legal, sabe? Tipo, o Homem-Aranha, o Miles, no caso, lidando com o Rhino, e eles tentando resolver um problema. Eu também li a última história da Jessica Jones, escrita pelo Bendis, que é o Retorno do Homem-Púrpura. E eu adorei, sabe? Tipo, ele manja muito de como escrever personagem, tem essa volta da relação dela com o Homem-Púrpura e como esse vilão enfim, né, simbólico dentro da vida da Jessica. Olha só, lançamento Comic Con Experience que eu trouxe aqui pra Porto Alegre, que é o Inumanos. Eu acho que eu já tinha comentado esse quadrinho faz algum tempo no canal,
porque é um grande relançamento da Panini. Até deixa eu tirar o plástico aqui de dentro. Por mais que tu aí do outro lado não ligue pros inumanos, não tenha paciência, tá de saco cheio da Marvel tentando enfiar eles em ti, goela abaixo, mas esse quadrinho é muito legal, sabe? Primeiro que tu tem uma visão mais sombria dos inumanos, sabe? E muito mais política. Aqui a gente tem o mundo dos homens tentando invadir o mundo dos inumanos, né? Attilan. E aí eles estão tentando se proteger. Nisso tem as intrigas dentro da própria família dos inumanos. Então, se tu quer saber, um dos melhores relançamentos de 2019 foi Inumanos, que a gente nem acreditava que a Panini ia republicar, porque eles estavam prometendo isso já faz uns 6 anos. Também tem o Batman Amaldiçoado, que eu já comentei em outro vídeo, que eu achei mediano pra baixo, assim, eu achei preguiçoso em alguns aspectos, embora tenha desenhos muito bons, assim, e umas cenas bem aterrorizantes. Giant, sim, novo quadrinho do Hiroi Oku, que é o cara do Gantz, onde a gente tem uma atriz pornô que consegue uma espécie de dispositivo alienígena, ou futurista, sei lá, e acaba ficando gigante. Tirem as crianças da sala. Vai uma cena aqui dela atuando, né, na sua profissão com os atributos de ficar gigante. O que eu achei curioso é que esse mangá ele não tem como protagonista a menina. Na verdade é um fã da garota que é um cara apaixonado por ela e vai ajudá-la nessa situação toda que ela vive. Não achei fantástico, nem nada assim, mas eu gosto das ideias do Hiroi Oku, sabe? Tipo, cara, Gantz é bizarro, o Inuyashiki é bizarro e agora o Giant é bizarro o suficiente pra me interessar em continuar lendo. Mas ele é muito baseado naquela tensão sexual do cara nerd que quer pegar a mina que é mega gostosa, então não é tão criativo quanto eu imaginava. Pra terminar as mensais tem o Conan, volume 3, do Jason Aaron, que pra mim continua muito legal, assim. São histórias fechadas do Conan. Eu acho legais as situações que o Jason Aaron coloca o Conan. Por exemplo, aqui ele tem que se virar, ele é o último tripulante de um navio e ele não tem comida, ele não tem nada pra se salvar, né, nem perspectiva. E ao mesmo tempo aqui a gente tem uma história desenhada pelo Gerardo Zaffino, onde o Conan é um rei, uma espécie de justiceiro, e ele começa a caçar bandidos no reino dele. Diversão pra toda a família, assim, muito, muito bom. Tem o Doomsday Clock, que vai até a edição número 7 agora pela Panini, tá quase acabando, e eu pretendo colecionar isso aqui com muito carinho, porque eu adorei o final. E vai ter um vídeo onde eu vou comentar isso com meus amigos do Blockbuster, Pab, etc. Então aguardem. É que a gente tá de férias, né, gente? Aí, né, meio que é ruim de se encontrar. Pipoca e Nanquim. Eu li 3 quadrinhos dos caras que eles mandaram aqui pra casa, e a ideia é comentar um pouco cada um deles. Primeiro, o que eu achei mais legal, que é o Sob o Solo, da Bianca Pinheiro. Eu não esperava gostar tanto desse quadrinho. Não sei se vocês já viram um filme chamado O Cubo, que é uma espécie de filme de terror experimental, onde um cara fica trancado dentro de um cubo. Se eu não me engano, faz um tempo que eu vi, mas acho que ele nem sabe por que ele tá ali e ele tá tentando entender o cubo. É mais ou menos isso que eu entendi aqui no Subsolo, que é um quadrinho que eu acho que ele tem muita coisa pra contar dentro de uma situação bem simples, assim. A gente tem 2 soldados trancados numa espécie de bunker, um deles está ferido e o outro está tentando conseguir socorro, e o resto que eu te falar pode ser spoiler. Mas eu gostei muito porque tem várias camadas, sabe? Tu pode fazer várias interpretações do que está acontecendo, tu tem várias dicas do o que é isso, por que eles estão ali. Nada é exatamente o que parece, então eu curti bastante. Sinceramente, só a questão dos desenhos que eu não consegui ver a função narrativa deles, sabe? Por que a Bianca simplificou tanto assim o traço, sabe? A ponto de fazer o quadrinho tão minimalista, sabe? Tão simples. Em resumo, é um dos melhores quadrinhos nacionais que eu li esse ano. Eu achei demais. Eu também li O Último Voo das Borboletas, que é um mangá que eles publicaram. Ele se passa no Japão, no século XIX, onde a gente tem uma cortesã flertando com um cliente que é médico. Foi um mangá que me decepcionou assim do que eu esperava. Eu achei com um tom novelesco, talvez não fosse algo que fosse pra mim, sabe? Talvez eu não seja o público-alvo do Último Voo das Borboletas. E também eu achei previsível, sabe? Por exemplo, tem um twist no meio da história que desde que ele começou a se desenhar já tava na cara pra mim que seria assim. Mas um mangá legal que os caras publicaram foi O Preço da Desonra, que é esse mangá aqui. Que legal, porque a premissa é muito interessante, sabe? Ele se passa no período do shogunato, lá do Japão, onde um samurai, eu acho que dá pra dizer assim, ele caça pessoas que têm dívidas de batalha, sabe? Por exemplo, tu tá ali na batalha, tá quase morrendo, e de repente tu fala pro cara, não me mata, eu te pago assim que a gente voltar lá, que eu voltar, eu te dou essa promissória aqui, assim que eu chegar eu pego o dinheiro, porque óbvio, eu tô aqui no campo de batalha, eu não tô carregando dinheiro, eu te pago, aí tu não me mata, pode ser? E a premissa inteira do mangá é um samurai indo cobrar essas dívidas.
é muito legal, assim, em algumas partes ele fica um pouco repetitivo, mas toda a dinâmica é muito interessante, sabe? Até onde as pessoas vão para se salvar, como isso é humilhante dentro da moralidade japonesa, né? Dos costumes deles. Tá, quadrinhos nacionais da Comic Con Experience 2019. Teve muito lançamento. Eu até vou adiantar um que tá na minha lista de melhores do ano. Eu tô formando ela com muito cuidado e lendo umas últimas coisas que me faltam. Mas o Gatilho Redenção com certeza tá. Que quadrinho incrível de faroeste. Ele pega vários clichês do gênero, mistura bem eles e cria uma trama interessante, sabe? Que não é só tipo, vamos fazer um filme de faroeste pra dar tiro e ver gente morrendo. Na verdade tem uma mensagem por trás, tem uma discussão, tem plot twists, tem frases de efeito e tudo funciona muito bonitinho aqui no Gatilho. Esse último volume, ele vai falar um pouco das cicatrizes do pistoleiro, vamos dizer assim, de tudo que ele fez nos volumes anteriores, como ele vai lidar, como ele interpreta o que foi a jornada dele até aqui. Tem alguns também que já tem vídeo aqui no canal, tipo Lila, da Mino, da Janaína de Luna com Pedro Kobiaco. Isso aqui é muito legal, sabe? É muito, muito bom. As cores do Pedro são assustadoras. Olha o nível disso. É um quadrinho que vai falar bastante de discussões que a gente tem hoje em dia, sabe? Na internet, como o mundo tá mudando e como as pessoas têm que entender isso. Tem também o Fujie e Mikito, que trata sobre a imigração japonesa, principalmente ali em São Paulo. E aí a gente vai conhecer um relato jornalístico sobre uma família que veio morar por aqui, né, no Brasil. Eu achei legal, principalmente por uma questão de estudo, sabe? A pesquisa histórica sobre como foi a vinda, os dramas que a família viveu. Tá, mas um quadrinho que pra mim poderia estar numa lista de melhores quadrinhos nacionais de 2019 é O Horror de Duint, que é uma adaptação da editora Cultura, do Felipe Castilho e do Fred Rubin. Cara, que legal. Eles pegaram um conto do Lovecraft e adaptaram. Olha que coisa linda. Sério, o quadrinho é todo em preto e branco, parece algo, sei lá, vindo da mente do Mike Mignola pela aparência do traço. Peguei também na CCXP o Blackout volume 2, esse aqui é o volume 1, que eu tenho aqui na coleção, e pra mim correspondeu exatamente ao que eu esperava, assim, sabe? Ele ficou ainda mais surtado. Que quadrinho bizarro. Segue aquela trama do garoto que tá perdido no mercado, e o irmão tá tentando resgatar ele de lá, quando ele encontra criaturas bizarras e assustadoras. Só que aqui o quadrinho vai expandir um pouco mais. E olha que surtado, cara, parece muito Akira. Eu também peguei o Korenstein da Cora Ottoni, que é um absurdo. Cara, como eu me divirto com isso, de verdade. A Cora, ela consegue criar tirinhas do dia a dia, ela posta elas no Instagram, e são muito inventivas, assim, e é aquele tipo de coisa que tu olha assim, tipo, cara, é muito eu, sabe? E aqui a gente tem o... Lá na Comic Con ela tava cheia de boletos, então é tipo boleto por toda parte. Aí na capa a gente tem essa chuva de boleto. Peguei também o Kaiju Parade, do Magenta King, que dá pra dizer que é mais talvez um artbook, onde ele expurga todas as referências dele de cultura oriental. Peguei também do Wesley Samp, A Última Dança. Que quadrinho lindo, sério, na verdade não é bem um quadrinho, seria um livro ilustrado, um pouco mais infantil, mas que dá aquela balançada assim no coração e escorre aquele suor assim de dentro do olho. O desenho do Wesley, eu acho que ele é animador, se eu não me engano, olha o nível do desenho dele, é muito perfeito, assim. Eu também ganhei lá o Bravo, do Gui e da Li, que coisa fofinha. É um quadrinho sobre um porquinho da Índia que acaba ficando perdido dos seus amigos no meio da floresta e vai tentar sobreviver sozinho e encontrar de volta seus amiguinhos. É um quadrinho mudo, certo? O que é bem difícil de fazer. É o primeiro quadrinho deles. Então vocês podem ver que o porquinho da Índia vai encontrar inclusive humanos e a gente vai ver qual é o destino dele. É um quadrinho muito purinho e bonitinho que tu pode dar, sei lá, pra tua prima, pro teu filho, neto, sei lá, quem estiver assistindo esse vídeo, mas eu acho que tem uma pegada mais infantil. E do meu amigo Daniel Souza eu peguei o Tachyon, que é esse quadrinho aqui. Ele é o autor do Entre Espaço, que eu comentei acho que no FIC do ano retrasado. E esse Tachyon, eu vou te falar que é uma boa tu ler com o Entre Espaço já tendo sido lido, sabe? Tu tem que ler aquele lá para pegar melhor esse aqui. Cara, que legal a experiência. Porque é um quadrinho que vai te fazer refletir sobre a tua profissão, sobre as tuas escolhas, sobre o teu futuro, sobre a tua idealização de vida. E é um quadrinho muito pessoal, sabe? Tu vê que provavelmente é o Daniel que tá aqui, sabe? Dentro das perspectivas dele. Eu também li da Zapata Edições o Correr, que é mais um quadrinho experimental de aliens, assim. Ele é bem curtinho. Ele é do Alex Rodrigues. Até ele fez um sketch bem legal aqui pra mim.
E é um quadrinho para se tu gosta de Alien, o Oitavo Passageiro, ou filmes assim. É uma garota indo investigar uma nave, que a princípio tem alguém vivo, e quando ela chega lá, ela é atacada por centenas de criaturas horrendas e assustadoras. Legal, sabe? É mais um quadrinho de ação, sabe? Que é pra tu ler, ver ela se aventurando, enfrentando as criaturas. O desenho é lindo. E pra terminar esse programinha tem do Lilo Parra e do Gilmar Machado. Sim, o Gilmar é o cartunista das cavernas e o Lilo é o autor da La Dançarina, que é um dos melhores quadrinhos nacionais que eu já li na minha vida. E eles lançaram o Cramulhão e o Desencarnado, que é um quadrinho sobre um caos, vamos dizer assim. Na trama, a gente tem uma família onde o avô morre e isso meio que é aquele esquema, né? Morte de parente sempre acaba juntando toda a galera, e aí a gente tem problemas no meio da família, alguns não se dão bem, mas o enterro acaba juntando eles também para enfrentar problemas do próprio avô, que numa certa época fez um acordo com um demônio, e agora esse demônio tá ali assombrando e eles têm que resolver toda a treta. O que eu achei legal, primeiro, é que eu pude ver o Gilmar desenhando um quadrinho, porque pelo menos eu não lembro de ter visto algum quadrinho dele. É o cara que faz o cartunista das cavernas, sabe? Ele tipo, faz várias tirinhas políticas. Também achei o roteiro divertido, eles na correria, desesperados para resolver o problema e não condenar a alma do avô. Então foi uma bela de uma leitura. Tá, eu vou contar. Pera aí. 5, 6, 7, 8, 29. Ah, não, tá brincando que não é 30. Putz, eu vou comentar uma coisa aleatória. Ah, não creio. Tá, é a vida. 29 quadrinhos, o maior pick-ups da história. Pelo menos eu li tudo, é isso. Foi muito bom te ter por aqui, eu espero que essas recomendações tenham sido úteis. Lembrando que o contato de todo mundo que eu comentei até agora tá aqui na descrição do vídeo, certo? Fui!